Calma, calma, jovem gafanhoto. Antes que você diga que eu sou a vergonha da profissão e saia falando algo do tipo: ai, Dan, não acredito que você virou um lacradorzinho maldito, você vendeu sua alma pro tio Lulu e agora é parte desse feminismo lixo. Ou então fale que eu sou o mais novo fã daquelas músicas lindas da Luísa, que os hypes duram menos que a sua primeira vez na cama perdendo cabaço. Ou se quer ousar dizer que eu virei o mais novo adepto desse tal rap acústico, essa vertente musical magnífica que não foi criada, mas pelo menos foi disseminada pelo nosso maravilhoso Vitão. Fé em Deus que ele é justo, Me dá só alguns minutos do seu dia, vê esse vídeo e saiba que ele provavelmente pode mudar bastante a sua visão. Oba, beleza? Bom, só pra dar uma contextualizada básica, pra caso você esteja mais perdido que vegano no rodízio de carne. Luísa Sonza, mais conhecida como mulher do Whindersson Nunes, a criptonita do Felipe Neto dentro do YouTube, e o talarico do Whindersson, atual homem da ex-mulher do Whindersson, também conhecido como Vitão. Esses três foram destaque de todas as notícias nesses últimos meses dentro da atmosfera da Lacrolândia, mais conhecido como o núcleo de música ruim do Brasil. A história começou desde que o Whindersson, que é o único dessa história real merecedor de algum tipo de fama, começou a dar destaque na mídia à sua na época namorada e futura esposa Luísa, para mostrar o trabalho musical dela, que na época até que era bom, e para poder também compartilhar com os fãs dele a felicidade que ele estava sentindo em poder ter conhecido a mulher da vida dele. O problema é que conforme o tempo foi passando, aquela relação que era tida como um casal perfeito, como um casal modelo, não só para os fãs do Whindersson, como para todo mundo que visse aquele casal. Afinal, desde que o mundo é mundo, a gente se identifica com esse tipo de relação monogâmica, né? Uma relação entre duas pessoas, independente do sexo que seja. Porque por mais que a gente passe boa parte da nossa vida só curtindo e ficando com pessoas aleatórias, a gente sabe que em algum momento o ideal é a gente dar uma acalmada e buscar um relacionamento mais sério, né? Até porque, como eu vou explicar mais pra frente desse vídeo, quando a vida é feita apenas desses prazeres mais curtos, desses prazeres efêmeros, ela acaba perdendo sentido. E eu digo por experiência própria, é muito divertido você sair numa noite sem compromisso, curtir o tanto que você quiser, sem nenhuma preocupação, e no dia seguinte acordar e ser só mais um outro dia, sem vínculo, sem compromisso. É realmente libertador, e é até bom pra autoestima. Mas ter um relacionamento sério entre duas pessoas genuinamente compromissadas, eu digo sem sombra de dúvidas, é algo mágico. É um dos poucos sentimentos na vida que você não consegue descrever com palavras, mas por aquele breve momento em que você ama e é amado, aquela famosa e polêmica pergunta que todo mundo já se fez na vida, qual o sentido da vida, parece por aquele breve momento ser respondida. E bom, como eu tava dizendo, essa relação que todos sonham em um dia ter na vida, e viam o Whindersson e a Luísa terem, era satisfatória principalmente para os fãs do Whindersson, por saber que o ídolo deles estava se realizando na vida. Só que infelizmente aquilo não durou tanto quanto a gente queria. Junto com a carreira musical da Luísa ganhando um engajamento desproporcional por parte da fama do Whindersson, a Luísa foi deixando de ser aquela garota que ela se mostrava no início de tudo. E aos poucos, tanto as atitudes dela, quanto as próprias músicas que ela fazia foram mudando. E a gente via essa mudança não só pelo lado artístico dela, como também pelo lado da personalidade, vendo as brincadeiras nada amigáveis que ela fazia. Galera, quem um dia ou tem ou teve o sonho de me comer, você vai poder agora. Você vai poder me comer. Todo mundo vai me comer, amor, tá bom? E o maior problema disso tudo é que justamente o Whindersson, que era quem tinha se apaixonado pela Luísa daquele modo que ela era antes, ao notar essa mudança aos poucos dela, em vez de tomar a atitude correta de um parceiro, que é de conversar quando algo no relacionamento não te agrada, que por mais que ele fingisse que não ligava, ele ligava, em vez de parar e conversar com ela e dizer que aquilo não era o correto pro relacionamento deles, ele fez o que a maioria dos casais acaba infelizmente se acomodando e fazendo, empurrando a situação com a barriga. O problema de empurrar uma situação com a barriga é o mesmo que varrer um problema para debaixo do tapete. Uma hora aquele problema fica tão grande que você não consegue mais lidar. E foi exatamente assim que aconteceu com a Luísa, que mesmo depois dos fãs tanto demonstrarem preocupação pro Whindersson e o Whindersson não dar a devida atenção, uma hora aquela relação acabou infelizmente vindo a terminar. E o fato dela assumir a relação dela com o Vitão foi apenas a cereja desse bolo de polêmica, que fez deixar evidente o que a maioria das pessoas já suspeitavam, que a Luísa já não prezava mais tanto por aquele relacionamento. E agora a gente vai pro motivo desse vídeo em si. Ou melhor, o motivo desse título em que eu isento a culpa da Luísa, mesmo julgando erradas as atitudes dela. Mas para explicar isso de uma forma mais clara para vocês, eu quero fazer uma analogia aqui. Imagina a seguinte situação: um homem andando na rua e deixa a carteira dele cair no chão, e um menino que vinha andando logo atrás dele vê a carteira caindo. Agora imagina que para essa situação existem dois meninos diferentes, o menino A e o menino B. O menino A é uma pessoa normal como eu e você, que graças a Deus a gente tem a nossa casa, a nossa família, nossa comida no prato de cada dia e acima de tudo a gente tem os nossos pais para dar a gente educação. Educação tanto pedagógica quanto educação moral, sobre o que é certo e o que é errado.
Nessa situação, obviamente, quando a gente visse a carteira cair, a gente pegaria ela e ia levar para o homem que deixou cair, né? Afinal, além da gente saber que isso é o correto a se fazer, a gente não tem a necessidade de ficar pegando uma coisa que não pertence a gente, né? Mas agora imagina o menino B. Esse menino é o completo oposto da gente, e que infelizmente existem tantos por aí. Esse menino diferente da gente, ele vive numa situação de vida crítica. Ele não tem casa, é desamparado pela família e sequer sabe se no dia seguinte ele vai ter algo para poder comer. Bom, você já deve estar imaginando o que eu vou dizer aqui, né? Que ele pega a carteira e guarda para ele. Mas antes de continuar esse raciocínio, eu só quero frisar 2 pontos rapidinho aqui. Primeiro que de forma alguma eu tô querendo dizer que isso seria o mais provável de acontecer. Até porque, por incrível que pareça, na maioria das vezes são justamente pessoas mais humildes que, quando passam por esse tipo de situação, fazem o inesperado e devolvem, né? E isso é de um altruísmo gigantesco, porque mesmo enquanto existem pessoas gananciosas que sempre querem mais e mais, as pessoas humildes, que são geralmente as que menos têm, são as que mais tomam esse tipo de atitude. E o segundo ponto, que antes que a galera aí que fala que ladrão bom é ladrão morto chegue e fale que eu tô passando pano pro garoto e dizendo que a atitude dele é correta, eu quero dizer que é justamente o contrário. Não é a situação que o garoto se encontra que faz um roubo deixar de ser roubo. O que eu tô querendo dizer aqui é que a atitude dele de forma alguma é justificável. Entretanto, seria negligência da nossa parte falar que não é algo compreensível. E você tem que interpretar certo essas 2 palavras para entender o que eu tô querendo dizer. Afinal, a diferença de universo entre o garoto A e o garoto B é evidente, né? Porque além de um não ter a necessidade de cometer esse tipo de erro, ele tem o que mais importa numa situação como essa: saber distinguir o certo do errado. Porque além de ele ter uma vida mais estável, ele tem pessoas mais velhas e mais experientes para ensinar ele as coisas boas e as coisas ruins da vida. Tem uma frase na Bíblia, e olha que eu não sou nem religioso ou coisa do tipo, mas é uma frase que ficou gravada em mim mesmo depois de tanto tempo de eu ter ouvido. Ela fala assim: duplamente culpado é aquele que faz algo errado sabendo que é errado. Eu acho que é isso, se não for alguma coisa parecida, tem muito tempo que eu ouvi. Mas o significado dela é simples, eu acho que deu pra entender, né? A culpa sempre vai existir, só que quem erra, sabendo que tá errando, é inegável que ele tenha ainda mais peso que a pessoa que não sabe. E agora você deve estar se perguntando: tá, Dan, e o que essa história toda tem a ver com esse caso da Luísa e do Vitão? Acontece que tanto pros fãs do Whindersson, quanto pros que não acompanham tanto o trabalho dele, eu acho que sempre ficou uma certa frustração sobre não conseguir entender do porquê o Whindersson não tomava atitude daquela situação, seja conversar ou simplesmente terminar. E a mesma coisa acontecia com a Luísa também. De mesmo tendo uma vida estável do lado de uma pessoa já bem financeiramente como era o Whindersson, dentro de um relacionamento saudável onde os dois se amavam, mesmo assim mudar tão drasticamente não só as músicas dela, que eram sim boas, e se tornar uma pessoa completamente diferente, tanto artisticamente quanto como pessoa, a verdade é que eu vejo tanto o Whindersson quanto a Luísa como esse garoto da situação que eu falei. O Whindersson, como a gente sabe, ele veio de uma família humilde. Não querendo dizer que vir de uma família humilde seja problema, mas ele nunca teve uma instrução, experiência de vida ou até bagagem intelectual suficiente para realmente conseguir lidar com uma situação dessa. Até porque, como eu já falei, a maioria dos casais já não consegue também, né? Até aqueles que sabem que o relacionamento deles está indo para um lado errado. E a Luísa eu vejo da mesma forma. E tem um fator que eu vejo nesse caso que só fez piorar a situação toda: a mídia. Porque tanto pro Whindersson, que qualquer que fosse a atitude que ele tomasse ali teria um peso midiático gigantesco, afetando não só a vida pessoal dele, como a vida profissional também, quanto pra Luísa, que ao ter um boom desproporcional ao qual era a carreira dela naquele momento, somado ao fato do que a indústria musical dá mais destaque hoje em dia, que são músicas apelativas em vez do tipo de arte que ela fazia, ela foi se deixando levar, acreditando que aquilo mudaria apenas o lado musical dela, mas quando ela menos esperava, aquilo estava transformando a própria personalidade dela. Então eu vejo isso como outra história qualquer que a gente vê no nosso cotidiano, com a diferença só que nesse caso se tratavam de 2 pessoas públicas. Então, diferente do que seria um bafafá apenas numa rua ou num bairro onde morasse o casal, acabou tomando uma proporção nacional. E assim como o menino da história que pega a carteira em vez de devolver por falta de experiência, por falta de informação, faltou também maturidade e firmeza da parte do Whindersson em não se deixar levar por esse mimimi que a mídia bombardeia a gente, de que cada um tem a liberdade de fazer o que bem entende. Porque sim, cada um tem a liberdade pra isso, mas a partir do momento que você entra em um relacionamento, e principalmente em um casamento, a situação muda completamente. Passa a ser uma relação de troca, onde cada um tem que se sacrificar e abdicar de costumes que tinha no passado para que aquele relacionamento possa ser o mais próspero e duradouro possível. E pra Luísa faltou a experiência, que por mais que seja muito prazeroso uma vida menos regrada e mais agitada, o que marca e dá sentido de verdade à nossa vida são momentos que não se encontram em uma balada. Obrigado pra quem ficou até aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu já tava com saudade de vocês, sabia? Eu vou ficando por aqui, não esquece de voar em cima desse like, balangar a sineta e considera de verdade compartilhar esse vídeo com alguém. Se cada um de vocês que realmente gosta do canal compartilhar com 1 ou 2 pessoas que seja, aumenta demais as chances desse canal vingar. Obrigado a todo mundo e a gente se vê na próxima terça. Valeu!